Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão nesse exato momento que está a nos escutar em nosso programa Palavra Verdadeira pela Rádio Web Itabi FM na noite deste dia. Que Deus te abençoe. Queremos trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração neste exato momento. Eu convido aos amados irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, escrito assim está: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, e eu vos abrirei a janela dos céus. Meus irmãos, o estudo bíblico que eu quero trazer para os amados neste exato momento é falando sobre a prática do dízimo. A palavra dízimo traduzido é a 10ª daquilo que a gente devolve para a manutenção da casa de Deus. A expressão dízimo traduzido é a 10ª daquilo que a gente devolve para a manutenção da casa de Deus, ou seja, para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água, para pagar a reforma da igreja, para pagar alguma despesa dessa forma, assim falando. E também para sustentar o líder da igreja, ou seja, o pastor que conduz aquele rebanho, que conduz aquele campo. Mas algumas observações que eu quero trazer nesse estudo bíblico para os amados irmãos, algumas coisas importantes que vocês precisam aprender, que vocês precisam saber. Primeiro, não é correto a gente usar o termo dizimar. Por que não é correto a gente usar o termo dizimar? Porque o termo dizimar traduzido é destruir. Então, quando a gente usa o termo dizimar, a gente está dizendo que vamos trazer o quê? Destruição. E quando nós falamos de dizimar, estamos dizendo que a gente vamos trazer destruição. Então, certo, meu irmão, é você usar uma palavra mais sábia. O certo é você usar uma palavra mais coerente. O certo é você dizer, olha, eu vou devolver o dízimo para a manutenção da obra de Deus. Porque, como eu apresentei e falei no início da mensagem, algumas despesas que a igreja tem, no quesito de pagar uma água, no quesito de pagar uma luz, de pagar um banco novo, reforma para a igreja, no quesito também de assistir aqueles irmãos que muitas das vezes não têm condição de sobreviver. O dízimo é uma forma de abençoar também a vida do irmão. O dízimo serve também para sustentar o obreiro e a sua família. Então, certo, meu irmão, não é você dizer que vai dizimar. Não. O certo é você dizer que vai devolver. Devolver a 10ª parte que não é seu. Devolver a 10ª parte que não é sua, mas é para a manutenção da obra de Deus. Outra observação aqui. Não é para Deus, não. É para sustentar a sua obra. O dízimo é literalmente para Deus. Eu estou devolvendo para Deus. Não. Deus, na verdade, ele é dono do ouro e da prata. Deus, na verdade, ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do bronze. Ele é dono de tudo que existe. Ele não precisa literalmente do nosso dinheiro. Não. A gente dá o nosso dízimo, devolve o nosso dízimo, a nossa oferta, para a sustentação da obra do Senhor. Então, outra coisa que você deve aprender, que o dízimo não é para Deus, mas é literalmente para sustentar a casa do Senhor. É por isso que é um termo bíblico, trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Traduzindo é a casa do Senhor. A igreja, meu irmão, minha irmã, que você faz parte, porque através do dízimo e da oferta, as despesas dessa igreja serão arcadas, os custos que essa igreja tem serão arcados, e nisso tudo, a fidelidade que você tem com Deus é importante. Sabe por quê? Porque quando a gente é fiel ao nosso Deus, as bênçãos de Deus
continua sendo derramado sobre a nossa vida. Quando a gente é fiel verdadeiramente a Deus e obedece a palavra do Senhor como é ensinado, a gente verdadeiramente continua sendo abençoado por Deus em tudo. Deus abre as portas, Deus abre os celeiros, Deus manda as providências, Deus manda os meios pelo qual a tua vida continue sendo abençoada. Mas, como eu falei no início, não é literalmente Deus que precisa do seu dinheiro, não, é a casa dele. Não é literalmente Deus que vai ser sustentado com o seu dinheiro, não, é a casa dele. E como eu falei no início da mensagem, você não deve usar o termo dizimar, porque dizimar é destruir. E você não vai, quando você devolve o dízimo, quando você oferta, você não vai trazer destruição. Pelo contrário, você traz construção, elevação, crescimento para a obra de nosso Deus. Amém? Outra observação aqui que eu posso fazer desse estudo bíblico é que muita gente diz bem assim, rapaz, eu tenho que pagar o dízimo. Não, pagar é uma conta que você deve. Quando a gente devolve o dízimo, a gente não está pagando porque a gente não deve nada. A gente, pelo contrário, estamos reconhecendo aquilo que a obra de Deus representa para a gente. Quando a gente devolve o dízimo, a gente não está pagando. Não, a gente apenas está reconhecendo o que a obra de Deus é e representa para a gente. Porque não precisa disso, sabe por quê? Porque Jesus, meu irmão, já pagou por nós ali na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, quando derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos remir, para nos salvar. Então você, quando devolve o dízimo, você não está pagando a dívida, pelo contrário, você está reconhecendo o que Deus tem feito por você e você está reconhecendo a importância de contribuir para o crescimento e elevação da obra de Deus. Então, quando você devolve o dízimo, você não está pagando. Alguns usam o termo, tem que pagar o dízimo. Não. O certo é, tenho que devolver a 10ª parte, porque não pertence a mim. A 10ª parte é para manutenção e crescimento da casa e da obra do Senhor. Porque o termo pagar não é correto. Porque Jesus, falei no início, já pagou o preço por mim e por você há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário, certo? Então são coisas, irmão, que a gente observa para os irmãos aprender, para os irmãos entender, porque muitas das vezes os irmãos lê a Bíblia e muitas das vezes não entende aquilo que está lendo. Ou se lê, pode interpretar de forma errada, pode interpretar de forma herética, de forma herege, e muitas das vezes falar coisas que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina, certo? Outra coisa que acontece nos dias atuais. Hoje a gente aprendeu, no início da nossa fé, que a gente tem que devolver o dízimo na casa do Senhor, mas hoje estão fazendo totalmente diferente. Se os irmãos não sabiam, vão saber hoje. Hoje já existe dízimo através de Pix. Hoje já existe dízimo através de cartão de crédito. Hoje já existe dízimo através de boleto bancário. Que é coisas que os seres humanos inventam para facilitar. Mas o certo, biblicamente falando, é eu e você sair da nossa casa, se conduzir ao templo e levar. Tá certo? Porque a palavra de Deus ensina: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Traduzindo, trazei todos os dízimos à casa de Deus. Então hoje inventaram dizimar através do Pix, uma nova ferramenta. Inventaram o dízimo em cartão de crédito, Inventaram o dízimo de boleto bancário e outras formas que o tempo não nos permite frisar. Mas a gente tem que entender que o certo é a gente se deslocar da onde a gente mora, um dia de culto, entregar, depositar o nosso dízimo na casa do Senhor. Para a manutenção de Deus? Não, que Deus não precisa do nosso dinheiro, é para a manutenção da sua casa, da sua obra. Então são coisas que muitas das vezes os irmãos não estão por dentro, não estão entendendo. Mas graças a Deus que Deus, Ele capacita aquele que Ele quer, Ele usa aquele a quem Ele quer
e traz um breve esclarecimento das passagens bíblicas que muitas das vezes a gente lê, e não entende. Então nós sabemos que é algo de fé, é algo com propósito, é algo com objetivo de exaltar, glorificar e engrandecer o nome de Deus, tá certo? Nós sabemos que hoje Deus ele facilitou. Por quê? Porque hoje a gente só devolve 10% da nossa renda. Antigamente não era assim. Esses irmãos não sabiam, vão aprender hoje. Antigamente não era assim. Antigamente era devolvido 30%. Antigamente era devolvido 30%. Por que era assim? Porque era 10% para a manutenção do templo, 10% para a manutenção do sacerdote com a sua família e 10% para a manutenção dos levitas, que eram os auxiliares que auxiliavam o sacerdote no templo. Então, hoje, a gente só devolve 10%. Antigamente era mais pesado um pouco. Era devolvido 30%, 10% para a manutenção do sacerdote e sua família, 10% para a manutenção dos levitas e sua família e 10% para a manutenção dos templos em que eles se reuniam para cultuar, para adorar a Deus. Então, irmão, é uma rápida palavra de ensino, uma rápida palavra doutrinária, mas se você é fiel a Deus, continue sendo, a recompensa vem do Senhor, certo? Você não está fazendo isso para mim, você não está fazendo isso para o homem, você não está fazendo isso para o ser humano, não, você está fazendo isso para obedecer ao ensino da palavra de Deus, certo? Alguém pode até dizer, eu não encontro a palavra 10% na Bíblia. Não, você não vai encontrar mesmo não. Por isso que existe, irmão, um dicionário para interpretar palavra por palavra. Não fala de tal termo, de tal prática, mas eu não encontrei esse nomezinho aí que você está dizendo 10% na Bíblia. Não existe mesmo não. É apenas uma coisa que a gente passa a entender quando a gente lê o dicionário para interpretar palavra por palavra, letra por letra, sentido por sentido. Mas a palavra dízimo, no original, é 10%. E a palavra dizimar, no original, é destruir, tá certo? Então você devolva. Você não vai destruir, pelo contrário, você vai devolver. E não vai pagar, não. Você vai devolver porque é uma forma de reconhecer aquilo que Deus é e representa para você. Não só Deus, como também a sua obra, a sua casa aqui.